Olá, eu sou Marcos Gomes. E eu sou Joelson Moabes. Estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia? Na nossa programação do programa Quem Sou Eu na Bíblia, buscamos trazer até você as curiosidades, informações, lições sobre os mais variados personagens bíblicos. Muitas histórias extra-bíblica, histórica da tradição, tanto do povo judeu como do povo nos dias de Jesus. Gostaríamos de, juntamente com você, aprendermos com os erros e acertos dos mais variados personagens bíblicos. Aproveitando para te convidar para se inscrever no nosso canal, deixando seu like e também o seu comentário. E no seu comentário você pode nos sugerir sobre o seu personagem preferido e quem sabe a gente pode fazer um programa sobre ele, não é, pastor Moabes? Isso mesmo, meus irmãos. A intenção deste programa é aprendermos e juntos buscarmos conhecimento com os mais diversos personagens bíblicos. Então, pastor Marcos, quem sou eu na Bíblia de hoje? Vamos ver se eles conseguem já descobrir quem é na nossa primeira dica. Pastor Moabes, o nosso personagem é um daqueles que escapou de um infanticídio violento. Opa, teve mais de um aí na Bíblia, talvez você esteja em dúvida, mas este mesmo personagem, ele tem a sua vida dividida em 3 etapas idênticas. Bom, isso nos faz pensar na idade dele, né? Isso. Bom, para falar da idade dele, ele viveu um pouco mais ou um pouco menos de 120 anos. E se este personagem, ele aparece na Bíblia quase 900 vezes, pastor Marcos. Só no Antigo Testamento, mais de 750 vezes. Dentre os profetas das Escrituras, é um dos mais considerados pelo povo judeu. A Bíblia também nos diz que ele foi considerado o homem mais manso da terra. Bom, eu acho que agora eles já sabem de quem nós estamos falando, né? Isso. O nosso personagem de hoje é Moisés. Sim, estaremos tirando as mais diversas lições com o seu chamado, o seu nascimento, a maneira como ele reagiu quando Deus o convocou para uma obra tremenda, que na verdade, desde o seu nascimento, nós já poderíamos ver que Deus tinha algo maravilhoso com a vida de Moisés, né, pastor? Exatamente. Bom, para falar sobre o nascimento de Moisés, no programa passado nós deixamos bastante informação sobre esse tema, sobre esse assunto. Nós falamos sobre a irmã dele, Miriam, e nós falamos sobre a profecia de seu nascimento e detalhes específicos. Mas, para sermos bem resumidos, hoje nós sabemos que Moisés nasceu de uma promessa e na época em que ele nasceu, o povo hebreu estava sofrendo grandes ameaças, na verdade. Isso, como nós falamos no outro programa, a Bíblia vai dizer que os pais deles não queriam mais ter filho porque tinham medo de vir um menino e ter que matá-lo, né? Então, extra-biblicamente, nós ouvimos dizer que a sua irmã entregou uma profecia aos seus pais que eles não deveriam parar de desistir de ter filhos, porque deles Deus traria o Salvador, o libertador do povo de Israel. Bem, nosso querido personagem Moisés, ele, por providência divina, foi guardado, protegido e conduzido até dentro do palácio de onde havia saído a sentença da morte dele, de todas as crianças hebreias. Quando ele chega diante das princesas que se banhavam no Nilo, a filha de Faraó, ao avistar Moisés, ficou impressionada, se encantou com ele, não é, pastor Moabes? Sim, ela talvez pensou, esse é um dos meninos que talvez as pessoas... Naquele momento, a princesa, encantada com a sua beleza, porque a Bíblia descreve ele como uma criança muito bonita, o tomou para si e resolveu então cuidar dele, mas fazendo uso da palavra da menina, que seria no caso a sua irmã Miriam, oferecendo uma ama de leite que o criaria e daria para ele todo o amparo necessário
para aquele processo inicial da vida de uma criança. Isso, e aí a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que depois que o menino havia desmamado, ele é trazido de volta à princesa e pela primeira vez nós vamos ter o nome do bebê. Quem deu um nome ao bebê foi a própria princesa, a filha de Faraó, e a Bíblia então vai dizer que pegando o menino, o nomeou de Moisés, e a Bíblia vai dizer porque das águas o tirou. E aí nós temos, né, pastor, alguns comentários sobre o que significa o nome de Moisés. Dentro, como o pastor Moab, nós estávamos conversando, ele falou que uma das variações é que o nome Moisés para o povo hebreu é tirado. Mas, na verdade, o nome Moisés é um nome egípcio, é isso mesmo, pastor Moab? Sim, porque Moisés, como Arão e toda a sua família, já estavam vivendo no Egito há mais de 400 anos. E se você notar, o nome da maioria dos faraós do egípcio terminava com as últimas palavras ou letras do nome de Moisés, Ramsés, e tantos outros nomes, este que me veio à memória aqui agora, que o nome deles queria dizer filho. Então Moisés, ou Moshe, essa palavra Seis, está relacionado em egípcio com filho de. Então, Ramsés, filho de Ra, uma divindade egípcia. E aí a princesa, quando o pega, a Bíblia diz que ela o chama de o seu filho. Ela sendo considerada aí uma deusa egípcia, ela dá o nome de Moisés, o filho da filha de Faraó. Na cultura egípcia, eles acreditavam que os faraós eram deuses. Por isso eles nomeavam as crianças com essas terminologias, a fim de que o menino fosse sempre chamado ou reconhecido como filho de um deus. Pastor Moab, dentro deste quadro, ele vai agora ter o seu desenvolvimento, a sua maturação. Moisés ele foi muito instruído, ele foi muito bem preparado, ele se tornou um grande comandante, ele tinha a ciência do Egito, não é isso mesmo? Isso a Bíblia vai dizer, aqui no livro do Êxodo, só diz que o menino cresceu e de repente já aparece com 40 anos. Mas a maior pregação registrada na Bíblia do Novo Testamento, que foi aquela por Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, ele vai dizer que Moisés, no capítulo 7, versículo 22, foi instruído em toda a sabedoria do Egito e se tornou um homem poderoso em palavras e em atos. Bem, você vai ver que toda a organização do povo, dos mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, estavam muito bem coordenadas. Isso tudo por conta do preparo de Moisés. Moisés era uma pessoa muito bem preparada. Mas é interessante nós falarmos um pouco do seu chamado, né? O seu chamado que vai logo após ele ter que fugir do Egito. Inicialmente, Moisés, ele foi um foragido da justiça, né? E o que é mais interessante, pastor, é que com todo esse preparo, talvez ele achou que ele pudesse fazer à sua maneira as coisas. E a Bíblia diz que num dos dias em que ele está passeando pelo campo, vendo lá onde o povo egípcio cuidava das suas construções e o povo hebreu eram responsáveis, né, pela mão de obra, a Bíblia vai dizer que ele vê um egípcio maltratando. E aí lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que pela fé, Moisés escolheu não ser mais chamado de o filho da filha de Faraó, mas resolveu aceitar sofrer juntamente com o povo, porque ele quis defender aquele homem que estava sendo maltratado, e a Bíblia vai dizer que ele acabou matando aquele egípcio. E o povo hebreu viram, e no outro dia ele aparece novamente e ele vai dizer, olha, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, Estevão vai dizer, Moisés achando que o povo pensaria que este era o libertador deles, gostaria que Moisés viesse então estar-lo defendendo, mas o povo então se levanta contra ele e sim, neste momento ele vê necessidade de fugir, porque chegaria aos ouvidos do seu avô, que era o rei do Egito, de que ele tinha matado um dos seus comandantes que estava cuidando dos escravos, e então Moisés precisa fugir e ele foge para a região de Midian. Lembrando você que Moisés viveu no período da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Como ele havia matado aquele egípcio, justamente um egípcio
que era a voz de comando, ele deveria também ser morto. Então ele vai embora agora para as terras de Midian, tentando escapar da sentença dessa lei. Mas tudo estava registrado na agenda divina. Nessa terra ele vai encontrar-se com uma jovem, vai constituir família e agora com 40 anos, né, pastor? Já entramos na segunda etapa, né? Essa primeira etapa dos primeiros 40 anos da vida de Moisés é dentro do Egito, mas a segunda etapa já é na terra de Midian. Ele já vai viver agora os próximos 40 anos obtendo novas experiências. E o que é lindo é que a Bíblia hebraica, ela sempre nos registra que o número 40 dentro da cultura judaica simboliza um número completo. Como que Deus te vai... Essa etapa da sua vida já se completou, Moisés. Agora vai ter uma nova etapa. Tudo aquilo que você pensou, que você aprendeu, que seria suficiente para você cumprir o meu chamado, eu preciso tirar da sua vida. E então você vai passar uma nova etapa de 40 anos, agora em um processo ou numa profissão que para o povo egípcio, segundo os estudos e a gente vê, que quando Jacó volta junto com José lá para o Egito, pastor, a Bíblia vai dizer que José tinha vergonha de falar para o faraó da época que o pai dele era pastor de gado e de ovelhas, porque era uma profissão rejeitada pelos egípcios. E agora Moisés vai ter que trabalhar cuidando do rebanho do seu sogro Jetro e vai ser pastor de ovelhas. É muito interessante essa parte da história, porque começa a mostrar a forma que Deus trabalha numa pessoa a fim de que essa possa ser preparada e enviada para uma missão. Moisés, que chega nas terras de Midian, todo com as características egípcias, com aparência, indumentária, cultura. Ele chega nas terras de Midian e tudo começa a ser mudado. Ele vai então ser pastor de ovelhas, aprender a cuidar do rebanho, a zelar daqueles pequenos animais, porque um dia ele seria o pastor de uma grande nação. Deus começa a trabalhar e a instruí-lo em coisas pequenas, em coisas simples, por um propósito muito grande. Sim, pastor, o que é lindo é que até mesmo nas suas experiências de vida, quando ele casa com Zípora ou Séfora, depende da tradução dos nomes, a Bíblia vai dizer que ele tem 2 filhos. E o nome dos seus filhos estão relacionados com a sua experiência, tudo que ele passou ali. O primeiro dele está registrado em Êxodo capítulo 18, versículo 2. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e os seus 2 filhos voltarem para estar com ele, depois que ele tinha tomado o povo de Israel e feito todo o seu resgate. E aí a Bíblia vai dizer, o nome dos seus filhos, o primeiro se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse, eu fui um forasteiro em terra estranha, mas Deus cuidou de mim. Ele deu o nome de Gerson, quer dizer, olha, eu vivi distante, não tinha ninguém, estava me sentindo alheio, sem a presença de ninguém. Mas de repente a sua esposa tem um outro filho e ele põe o nome de Eliezer, que quer dizer Deus é o meu ajudador. Ele começou a ter o reconhecimento que tudo aquilo que ele tinha aprendido do Egito não seria suficiente para ele cumprir o seu chamado, que ele precisava de Deus na sua vida. E claro, com certeza Deus usou aí o seu trabalho de pastor para que ele entendesse o que é cuidar de ovelhas, cuidar de animais, estar sempre próximo e sendo responsável para trazer o alimento, trazer a água para aquele povo, pois este seria o chamado de Deus na vida dele, né, pastor? Perfeitamente. Toda a ciência que ele recebe no Egito traz a construção do eu de Moisés. Mas quando ele vai para o deserto e começa agora a ser tratado e instruído por Deus, esse eu começa a ser diminuído. Porque, na verdade, ele vai ter um encontro muito em breve com o verdadeiro eu sou. Isso é a forma de Deus trabalhar. É lindo. Era importante tudo que ele tinha aprendido. Teria grande valia no seu futuro. Mas ele deveria agora colocar a sua confiança não na força do seu braço, mas sim na poderosa mão de Deus, que logo foi afirmar a ele, mais adiante foi afirmar para ele, que estaria juntamente com ele para lhe dar todo o amparo, todas as condições para o trabalho e a grande missão que ele tinha pela frente. Pastor, então enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, enquanto Deus estava cuidando do caráter dele,
40 anos longe de tudo, para que ele não se achasse que era o grande homem e cuidando já das ovelhas. Provavelmente, 40 anos tinham se passado, ele já conhecia aqueles montes, aqueles locais no deserto, de maneira que talvez ninguém o conhecesse. E a Bíblia então diz que de repente ele vê algo que ele nunca tinha visto. Em cima de um daqueles montes ele tem uma miragem, digamos assim, né? A visão que ele tem é muito impressionante. É algo que provavelmente ele já tinha visto outras vezes, mas não com aquela intensidade. Uma sarça pegar fogo. Isso acontece no calor do deserto, mas aquela sarça não se consumia. E ele então intencionou chegar mais perto para entender o que estava acontecendo, e ali então ele ouve pela primeira vez a voz de Deus falando com ele. E a primeira palavra de Deus para Moisés é: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Sabe o que eu acho mais lindo, pastor, é que antes de Deus dar uma ordem a ele, primeiro Deus o chama pelo nome, né? Moisés, Moisés. Essa expressão, ela ocorre poucas vezes na Bíblia, em que Deus chama alguém repetindo o seu nome 2 vezes. Tem um significado especial, pastor, né? Quando Deus chama alguém pelo nome 2 vezes, dentro da cultura daquele povo, significaria: eu quero toda a tua atenção. Pare tudo que você está fazendo e me escute. Isso aconteceu lá no jardim, quando Deus disse: Adão, Adão, onde tu estás? Mais tarde Deus disse: Abraão, Abraão, agora sei que tu me temes, eis aí um cordeiro, não precisa sacrificar o seu filho. E aí agora Deus vai escolher um líder para salvar os descendentes de Abraão, e Deus diz: Moisés, Moisés, este lugar que você está é um lugar especial, é a minha presença. E aí, então Deus vai começar a se revelar a eles: olha, você não pode se aproximar de mim de qualquer maneira, né? Existe uma maneira especial. Você aprendeu a cultura do Egito, mas agora eu quero te ensinar como que é você ter um relacionamento especial comigo. Há quem diz que de toda a indumentária que ele sai do Egito, poucas coisas haviam sobrevivido ao tempo dos 40 anos, exceto a sua sandália. E naquele dia, provavelmente, ele estava calçado com ela. E os pés falam das bases do homem. Falando de uma forma já espiritual aqui, nós podemos entender que quando Deus fala para ele tirar a sandália dos seus pés, Deus estava diretamente dizendo para ele: hoje eu estou mudando as suas bases, Moisés. Você está caminhando sobre as bases e a proteção do Egito ainda, mas a partir de agora, eu quero que você tenha a firmeza dos seus pés em solo sagrado, na minha presença, sobre os meus cuidados. Eu vou agora conduzir a sua vida. Eu é que serei a sua proteção, o seu amparo. É tão lindo nós observarmos essas coisas na Bíblia, não é verdade? Essas aplicações, essas lições. E a vida de Moisés vai nos trazer muitas lições sobre isso. Sabe o que é mais lindo, pastor? É que Deus manda ele tirar as sandálias, que se fala das suas bases que ele tinha, mas logo na sequência Deus diz: porque eu sou o Deus dos teus antepassados. E aí Deus não está fazendo menção da princesa, de Faraó, mas eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaac, Jacó, do qual você pela fé reconheceu que você era descendente deles. Então agora deixa eu falar um pouco sobre a nossa história, como que foi o meu relacionamento com Abraão. Eu disse: olha, mas a Abraão eu não me revelei da maneira como que eu quero me revelar a você. E aí então Deus chama, né, ele para um momento especial e vai se revelar de um modo que somente Deus se revelou a Moisés, aonde a Bíblia diz que face a face Deus falava com Moisés. A Abraão, pastor Moabs, Deus fez a promessa. E através de Moisés, Deus está levando o povo para o cumprimento da promessa. É impressionante isso. E é muito interessante o que se segue pela frente, porque Moisés, ele tenta fugir da chamada, ele tenta escapar, ele coloca algumas dificuldades diante de Deus como se ele não seria capaz. E é a parte que mais me chama a atenção aí, viu, pastor Moabs? Sim, é lindo porque no capítulo 3, o versículo 7 em diante, Deus diz assim: olha, eu tenho visto a opressão do meu povo,
que eu falei para Abraão ir para lá junto com seus descendentes, que eles passariam um tempo, porque ainda não tinha chegado o tempo do povo que habita na terra que eu tenho para eles. Olha, mas eu sei que eles estão sofrendo, mas eu desci para libertá-los e para levá-los para esta terra, e é você, Moisés, você que eu escolhi. Aí sim, ele começa a dar as desculpas que muitas vezes nós temos a coragem de dar desculpas para Deus, quando Deus é quem nos diz que Ele vai ser conosco. E aí olha o que diz o versículo 10, meus irmãos. Deus disse a Abraão, eu quero dizer a Moisés, agora vá, pois sou eu quem te envio a Faraó e você vai tirar o meu povo de Israel do Egito. É aí que nós vemos Deus mostrando que não é Moisés. Moisés, ele começa a dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Então Deus diz para ele, exatamente, não é você, é eu sou que estou com você, que vou fazer todas essas coisas. E quando nós tentamos também fugir da nossa chamada, precisamos lembrar que aquele que nos chamou, que nos vocacionou, ele vai completar a sua boa obra nas nossas vidas. Pastor Moabs, é interessante que Deus começa a mostrar, a revelar alguns testes aqui com Moisés, através do cajado, daquele simbolismo todo dele pôr a mão dentro do seu peito. Quando Deus fala para ele, o que é que você tem na mão? Ele diz que tem um cajado. Cajado faz menção a símbolos de poder, faz a menção a símbolos de autoridade. Deus fala para ele, joga o seu cajado no chão. Aquele cajado se transforma em uma serpente. E a serpente, como todos nós sabemos, é um animal venenoso, que envenena e pode matar. Deus estava trazendo uma grande lição, pastor Moabs, inclusive para nós nos dias de hoje. Deus estava dizendo, tome cuidado com o poder, Moisés, porque você estará com o poder nas mãos para guiar o meu povo, para dirigir o meu povo, mas se o poder subir para a sua cabeça, será como veneno, você vai estar envenenado. Olha o poder só, pode envenenar e matar uma pessoa. Pode. Segundo alguns comentaristas, ele diz, essa é uma das razões porque Deus disse para Moisés, agora pegue a serpente pela cauda. Não era para pegar pela cabeça, porque a cabeça é o domínio de poder e autoridade. Deus disse, não, pega pela cauda. E ele pegando pela cauda, a serpente se transformou novamente num cajado. Ali Deus estava dizendo que Deus estaria com ele, e que o inimigo das nossas almas, aquele que como a serpente tentou Eva lá no jardim, ele não seria poderoso para tirar Moisés do seu chamado. E que o Deus a quem seria com ele disse, olha, eu vou te dar alguns sinais de que quando eu estou com você, até o maior dos inimigos que se levante contra ti, não será capaz. E aí ele começa a dar desculpas que muitas vezes nós... Primeiro ele diz, não sou eu, não sou ninguém. E aí ele começa a dar desculpas de talvez a sua inferioridade. Ele começa a dar desculpa de alguma falha que ele tinha, não muito diferente de nós muitas vezes, né, pastor? A gente costuma muito a dizer, a nos retrair, né, sermos retraídos. Mas é bem aí que Deus fala para ele assim, Moisés, coloca a mão no teu peito. Manda ele enfiar a mão dentro da sua roupa, a parte íntima. E ele tira a mão para fora. E quando ele tira a mão para fora, a mão dele está leprosa, né, pastor Moabs? Sim. Isso revela o que estava dentro de Moisés, a podridão, as fragilidades, toda a insuficiência, a incapacidade de Moisés. E aí Deus fala para ele assim, ó, coloca de volta a sua mão. Ele coloca e quando ele tira a mão está normal. Não quer dizer que Deus o curou, não. Deus só mostrou o que tinha dentro e mandou pôr de volta. Isso nos traz uma lição. Apesar de quem você é, eu vou usar você, Moisés. Sim. Apesar do que está dentro de você, Moisés, de todo o problema que existe no seu íntimo, de toda essa sua inferiorização, esse complexo de inferioridade seu, eu vou usar você, Moisés. É assim que Deus trabalha e não é diferente com a gente. Aí Moisés disse, ok, mas se eu for e quando eu chegar lá e eu dizer que o Deus de meus antepassados falou, eles não vão acreditar em mim, o que eu vou falar? Aí Deus então se revela a ele com o seu nome, que até então ele não tinha se revelado. E aí Deus diz, olha Moisés, quando você chegar diante dos líderes, você vai dizer, o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que eu sou. Deus estava falando a Moisés, olha,
Eu sou o Deus que não simplesmente vinha à existência, eu fui criado por algumas pessoas, fruto de imaginação, como são os deuses criados pelo homem. Mas não, Moisés. Eu sou aquele que criou todas as coisas, aquele que sempre existiu e aquele que já te conhece quando você nasceu. Aquele que conhece as suas imperfeições, conhece as suas falhas e mesmo assim eu estou escolhendo você. Porque eu te conheço e eu sei do que eu sou capaz. E aí Deus começa a orientá-lo de como ele deveria andar, o que ele deveria fazer. E aí, pastor, uma das coisas que acontece, que tem muitos comentários sobre isso, é que Moisés dá a desculpa de que eu estou pesado de língua, eu sou pesado de línguas. Algumas pessoas vão falar que Moisés estava falando de uma gagueira, de alguma falha que ele tinha. O que nós podemos aprender com isso e que lições nós tiramos desta parte quando Deus vai falar com ele? Bem, Moisés, ele pensava que era a voz dele, que era a palavra dele que iria impressionar. Não se tratava de impressionar, se tratava de Deus falar. E é nesse momento que Deus vai revelar para Moisés que ele não estaria sozinho, que Deus ia levantar pessoas para estar com ele, né? Deus estaria colocando outros arautos para estar ao lado dele, para falar juntamente com ele, porque na obra de Deus, dentro dos planos de Deus, são raras exceções na Bíblia Sagrada que você vai encontrar uma pessoa em um ministério de carreira solo. Sempre existe alguém do lado, sempre tem um auxiliador, sempre tem um sucessor, sempre tem alguém que Deus também vai usar. E Deus agora vai fazer uma palavra, vai dar uma palavra para Moisés. Eu vou levantar alguém, vou falar através de você. Mas se existe ainda mais alguma outra interpretação que o senhor gostaria de falar dentro desse ponto? Eu acho que é interessante aqui, que Moisés começa a dar desculpas e Deus diz: Moisés, quem foi que criou a boca? Quem que fez todas as coisas? Fui eu. E aí Moisés começa a insistir ainda com Deus. Aí Deus diz: não é Arão o teu irmão? Ele diz: sim, pois é, então eu vou usar Arão para ser o seu profeta, aquele que vai falar por você. Como o pastor Marcos diz, muitas vezes nós não entendemos que Deus pode usar as mais diversas pessoas, e porque nós muitas vezes deixamos de crer no chamado de Deus na nossa vida, isso não é impedimento para Deus também colocar pessoas no nosso caminho para trabalhar juntamente conosco, mas também para nos mostrar que o trabalho dele não vai ser deixado de ser feito por falta de pessoas se colocar na posição. E mais tarde nós vamos ver que Moisés toma uma autoridade de Deus e ele se torna este grande profeta que a Bíblia vai dizer que como ele nunca mais se levantou. Exatamente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fugido do chamado de Deus? O que Deus tem colocado na sua mão, você está tentando terceirizar, passar para que outro venha fazer? É muito importante você ouvir a voz de Deus, aceitar os planos de Deus para a sua vida. Deus vai colocar as pessoas certas, na hora certa, para estar ao seu lado, para ser o seu auxiliador, para estender as mãos para você. Vai ficar tudo bem se você estiver seguindo a orientação divina. Não fuja do chamado, se lance totalmente nos braços do Senhor, porque o Senhor estará abençoando a sua vida. Bem, pastor Moabs, nós chegamos aqui nessa segunda fase da vida de Moisés e muita coisa vai acontecer. Ele vai até o faraó, vai acontecer agora as 10 pragas, porque faraó vai resistir o mandamento divino. O que eu acho mais lindo, pastor, é que Moisés agora está com 80 anos. Era um homem já experiente, um homem vivido. Ele tenta argumentar com Deus. E Deus não envia ninguém para uma batalha, para uma guerra, sem primeiro lhe dar as instruções. Por mais que Deus disse: olha, eu serei contigo, o que eu acho lindo é que Deus disse: olha, saiba que lá não vai ser fácil. Deus já avisou para ele: olha, Faraó não vai deixar o povo sair facilmente. Mas é neste momento que eu vou usar você, Moisés, para mostrar para Faraó e todas as pessoas que estão no Egito quem é o Deus dos seus antepassados. Isso está registrado no capítulo 3, lá pelo finalzinho. Deus disse: olha, eu sei que o rei do Egito não deixará vocês ir e sair de lá. Por isso,
levantarei a minha mão e ferirei o Egito com todo tipo de milagre que farei no meio deles, e aí então, por fim, Faraó os deixará ir, porque ele reconhecerá que eu sou o verdadeiro Deus. E então a Bíblia vai dizer o quê? Que Moisés vai a caminho do Egito e Deus manda Arão vir ter um encontro com eles. Eles vão ter um encontro com a liderança e pela primeira vez, depois de 40 anos, Moisés vai voltar ao palácio, onde ele cresceu, aonde ele foi instruído, e segundo a tradição vai dizer que ele vai ter um encontro lá com o novo faraó, que seria alguém que provavelmente cresceu juntamente com ele. Exatamente. Muito provável que era alguém contemporâneo dele. Agora, nesse período, vai começar uma manifestação sobrenatural através da vida de Moisés. E essa manifestação sobrenatural se dá através de alguns elementos da natureza, cujo povo egípcio tinha como Deus, como divindade. Pastor Moabs, as 10 pragas representa também, através de cada elemento das 10 pragas, um Deus da terra do Egito. O senhor tem alguma anotação para falar sobre esse ponto aí? Deus queria mostrar para eles, quando eles chegaram lá, que Deus era poderoso para cuidar do seu povo. Mas antes de a gente falar sobre as divindades, é interessante sempre lembrarmos que quando Moisés e Arão falam com a liderança hebraica, pastor, a liderança fica alegre e diz, nós vamos, todo mundo. E a Bíblia diz que eles acompanham Moisés e eles entram na presença de Faraó. E aí Moisés fala aquela frase tão famosa que a gente ouve em hinos sendo cantado, deixa o meu povo ir para que me adore no Egito. E aí Faraó diz, quem que vocês querem adorar? Quem é este Jeová? Quem é Jeová para que eu deixe todo este povo sair para vocês o adorar lá no deserto? Aí então vai ser a resposta a essas pragas, é a resposta que Deus vai dar para Faraó. Deus fala para Moisés, olha Moisés, diga a Faraó que ele vai saber agora quem é o verdadeiro Deus. Faraó disse assim, quem é este Deus Jeová? Eu nunca ouvi falar dele. Aí então Deus fala com Moisés e diz, Moisés, agora chegou o momento daqueles sinais que eu te mostrei lá no Monte Sinai, lá naquela região do Horebe, você agora vai mostrar para eles. E logo então ele começa com que para o povo egípcio, pastor, era o que eles consideravam de a divindade, talvez uma das mais importantes para eles, que era o Nilo, da onde eles tiravam toda a fonte de vida. E a Bíblia então diz para Moisés pegar aquele cajado que Deus tinha usado lá no monte, tocar nas águas. E ao tocar nas águas, a Bíblia diz que as águas do Nilo se transformaram em sangue. Sim, olha só, na verdade, quem tocou no Nilo foi Arão. Foi Arão. Arão que pegou a vara de Moisés e tocou, e ali naquele momento ele estava confrontando esta divindade, sabe, o Nilo é conhecido como Rapi, o deus do Nilo, considerado o portador de toda a fertilidade. Você não sabe, pastor, que sangue é um símbolo de vida. E Deus estava dizendo, olha, o seu Deus não tem poder nenhum contra mim. Se eu quiser, eu o mato agora mesmo. E ele não tem mais força de vida. E a Bíblia vai nos dizer que os peixes começaram a boiar tudo aquilo que eles consideravam que era fonte de vida. Deus começou a afrontar a divindade que o povo de Faraó, o povo egípcio, achavam que eram aí a sua soberania, né? E não apenas isso, né? Ele começou a provar que ele era o ser supremo, o todo-poderoso. E na sequência disso vem a praga das rãs. A praga das rãs também traz para nós o saber de uma divindade. É uma divindade egípcia cuja a sua estrutura corporal era humana, mas a cabeça era de uma rã. Qual era o nome dessa divindade, pastor Essa Moabs? era a divindade Hecate, também considerada como a deusa da fecundidade, da sabedoria, como dava aí a eles aí esse formato de homem, uma cabeça de rã. É muito provável que eles tenham clamado esse Deus para que parasse, né, com a invasão das rãs, que deve ter sido uma loucura
mas não teve poder nenhum para impedir. Sabe o que é mais interessante, pastor? Olha só, eles não conseguiram clamar e o Deus não respondia porque não era um Deus verdadeiro. E aí Deus, para mostrar que ele era tão grande, a Bíblia vai dizer que Moisés vai falar com o faraó e diz: Faraó, você que vai escolher quando vai parar essa praga, para você reconhecer como o nosso Deus é poderoso. Ele poderia ter escolhido naquela hora, mas a Bíblia diz que ele diz: no próximo dia. E Moisés então disse: no próximo dia as rãs pararão, não sairão, porque elas estavam brotando do chão de tudo que é lugar. E a Bíblia vai dizer que no próximo dia, quando ele tinha pedido, para mostrar que Jeová é um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, as rãs morreram em todos os lugares onde eles estavam e provavelmente elas foram empilhadas e deve ter ficado um cheiro horrível naquela cidade. Com toda certeza, se tornou insuportável o fedor naquele lugar, né? E aí, daí é uma das razões também da próxima praga. Porque a próxima praga é a praga aí das moscas. É a praga das moscas, não é? A praga dos besouros, das moscas e dos insetos, né? Que foram surgindo aí do pó da terra. E Deus então deu essa ordem e Arão toca novamente com a vara no chão e então começa a surgir aí piolhos. Os piolhos e na sequência já vem as moscas. Bem, gente, para a gente resumir, cada um desses elementos da natureza tipifica um Deus para o povo egípcio. Nós levaríamos muito tempo, teria que ter mais um programa para falar de todos. Mas no final de tudo, o que está acontecendo aqui? Deus está se revelando como ele sendo o soberano, o único e verdadeiro Deus. Pastor Moabs, me chama muita atenção que Deus está usando de toda essa situação para se revelar ao mundo. Ele está usando a situação do povo hebreu em cativeiro para ser conhecido mundialmente. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus ele quer ser conhecido mundialmente, ele vai usar algum meio que vai marcar, impactar os povos para que ele venha a ser conhecido. E foi aqui que Deus se revela a todo mundo, já que o Egito antigo, nesse tempo aqui, era a maior potência mundial de todos os povos. E ali Deus se revelou a todos os povos e para todas as gerações futuras, como sendo Ele o ser soberano, o ser supremo de todas as coisas. Isso é para que a gente tenha a real dimensão, se é que a gente possa, dimensionar o nosso Deus, é impossível, mas para que você tenha pelo menos um parâmetro de de qual é a grandeza do nosso Deus que venceu todos os supostos deuses, as supostas divindades egípcias. Esse é o Deus que se revela através dessa situação. E é tão interessante, pastor, que não só ele se revela, mas ele também demonstra o cuidado com os seus. Enquanto todo o povo egípcio estava sofrendo as pragas, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, que estavam na terra de Gósen, do outro lado do rio Nilo, a Bíblia diz que nenhuma dessas pragas o afetava. A água deles não se tornou em sangue. Sabe? A Bíblia vai dizer que Deus manda uma praga sobre o gado e começa a morrer. Depois Deus manda granizo que vem do céu, chuva de pedras que vai matando o resto do gado. Mas a Bíblia vai dizer que todo o gado do povo de Israel foi protegido. Toda a bênção que Deus tinha já dado para eles, Deus protege. Quando nós fazemos uma aliança com o nosso Deus é um Deus de aliança, Ele guarda, Ele protege os seus. E a Bíblia vai dizer que na penúltima praga, a praga da escuridão, a Bíblia diz que na casa do povo egípcio eles não conseguiam um ver o outro à sua frente. Mas, no outro lado, as pessoas olhavam para a casa do povo de Israel e havia luz. Porque o nosso Deus é um Deus de luz, é um Deus de luminosidade. E aí então vem a última praga. A última praga nós poderíamos falar algo muito importante, porque na última praga Deus vai confrontar o próprio faraó. Agora começa, e também é nesse período, é nessa última praga, que é revelado a maior de todas as festas do povo hebreu. Nesse período dessa última praga é que Deus
ele manda com que o povo hebreu fechassem suas casas, matassem um cordeiro, aspergissem o sangue às portas, às vergas dos portais das suas casas, porque agora um anjo exterminador estaria passando, né? Estaria invadindo as casas e trazendo a grande mortandade dos primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Sim, o que é interessante, pastor, é que Deus fala que morreria todo primogênito dos animais, do povo egípcio, mas Deus disse que o anjo passaria na terra do Egito. Então agora Deus diz, olha, essa praga, ou esse último milagre que vai acontecer, até vocês, povo de Israel, se vocês não se cuidarem, estiverem debaixo da minha aliança, vocês também estarão suscetíveis a receber a pena do que há de acontecer. Como o próprio faraó se considerava um Deus. E aí Deus mostrou, olha faraó, você não tem domínio nem mesmo sobre a sua própria vida e a vida do seu filho. Porque Deus fala com Moisés e esta praga Deus nem dá aviso a faraó. Deus só fala com Moisés e Moisés avisa o seu povo de que o anjo da morte passaria e naquela noite, pastor, o que é interessante, que toda casa houve morte. Na casa dos egípcios, mas na casa do povo hebreu também teve morte. A diferença é que na casa do povo hebreu, pela fé, dando crédito à palavra de Deus por Moisés, eles iniciaram um processo muito lindo que nós conhecemos e acabamos de celebrar, que é a Páscoa. Exatamente. Como é que foi a instrução, pastor Marcos? A instrução era que sacrificasse um cordeiro e o sangue desse cordeiro fosse passado nas entradas da casa, houvesse marca do sangue. E essa morte que o pastor Moabs fala que teve em todas as casas, é interessante, que na casa do povo hebreu, a morte foi morte substitutiva. Foi alguém que morreu no lugar do primogênito, no lugar dos filhos, no lugar de alguém da família. Isso já é uma grande revelação e um apontamento para Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, né? Sim, o anjo passava, pastor, e ele dizia assim, nessa casa tem marca de sangue, quer dizer, alguém já morreu aqui, eu não preciso entrar ali. Exatamente. Porque alguém já morreu. E na verdade o cordeiro tinha morrido para que o primogênito daquela casa pudesse viver. Então, eles foram salvos pelo sangue do cordeiro, assim como nós hoje. Exatamente. Também somos salvos pelo sangue do cordeiro de Cristo. Mas sabe o que é mais interessante, pastor? Que Moisés disse para o povo colocar a marca do sangue no lado de fora e do lado de dentro. Não só apenas por fora, mas por dentro. Por quê? Porque essa marca tem que ser visível para nós. As pessoas têm que ver no exterior, mas nós precisamos reconhecer, quando olharmos para a marca do lado de dentro dos nossos umbrais da porta, que nós só fomos salvos pelo sangue do Cordeiro que morreu no nosso lugar. É lindo essa parte ela é comovente, ela marca para todos nós. E a palavra Páscoa, Pesach, significa passar por cima. Aonde houver o sangue do Cordeiro, a praga, a pestilência, a mortandade, o anjo exterminador não podia entrar. Isso fala da segunda morte, no caso para nós. Se você é alguém que tem o sangue de Cristo e crê no poderoso sangue de Jesus Cristo, então você estará salvo da segunda morte. O Senhor tem uma grande bênção para as nossas vidas logo após essa passagem, logo após essa história. Pastor Moabs, na sequência, depois desse momento tão glorioso de Páscoa, com todo esse simbolismo que tem a Páscoa, o povo ganha, ele recebe a alforria, né? Ele recebe a liberdade. Mas foi determinado para o povo de Israel que essa festa, né, se tornasse uma festa, estatuto perpétuo. Perpétuo. Né? Perpétuo. Celebração por todas as gerações, para que sempre que os filhos perguntassem do porquê dessa festa, os pais então eles falavam, porque por muito tempo nós fomos escravos no Egito, mas o nosso Deus nos resgatou de lá com mão forte. E o que é interessante, pastor, a Bíblia diz que Deus disse para eles, olha, peguem tudo, não é para ficar nem uma unha para trás. Exatamente. Tudo que vocês tiverem lá, vocês vão tomar
E a Bíblia diz que a graça de Deus foi tão grande que Deus deu favor até mesmo para com o povo do Egito, que deram para eles muito ouro, muita prata, e eles saíram de lá com toda a riqueza que o Egito tinha sendo levada, a bênção daquilo que Deus tinha falado para Abraão. Eu os abençoarei, aonde vocês estiverem, a minha bênção estará com vocês. Claro que Deus já estava preparando eles ali para o que eles estariam fazendo mais tarde no caminho, com todo o preparo do tabernáculo e tudo mais, o que seria um outro programa que nós teríamos que estar fazendo, porque a vida de Moisés, este personagem especial, ele nos dá muitas lições. Mas daqui para frente, sabe o que nós aprendemos? Moisés, ele reconhece que era Deus quem fazia as coisas. Era Deus que estava com eles. E eles começam a caminhada rumo à terra prometida e logo à frente Deus os leva num caminho diferente do que era o caminho que eles seguiriam. Eles já se encontram na frente do Mar Vermelho. E aí o povo vem clamar com Moisés e o que Moisés faz? Moisés vai falar com Deus. Moisés sabia que era só Deus que poderia dar liberdade, assim como já os tinha tirado do Egito. Como tudo que Deus já havia feito até ali, Moisés tendo contemplado todo o livramento do Senhor e toda a mão forte que Deus usara, ele tinha plena certeza de que só Deus poderia os livrar daquele momento que era tão assustador para quem não estava com a sua fé totalmente ligada no Senhor. Moisés então vai clamar, Deus vai falar com ele e Deus fala: toque ao mar e mande meu povo marchar. Isso é muito interessante porque às vezes no momento que a gente se encontra numa encruzilhada, no momento em que as coisas se fecham na nossa frente, Deus está mandando a gente caminhar sem saber para onde a gente vai, mas Deus está falando: vai, continue. Pela fé, você precisa confiar. Pela fé. E pela fé, então, o mar se abriu, um caminho se abriu no meio das águas para que o povo passasse. E aí começa já uma outra etapa da sua vida, uma nova história vai pela frente. Mas, pastor Moabs, nós vamos ter que fazer mais um programa, não é verdade? Sim, é. Nós encerramos aqui deixando a grande lição de que uma vez que nós reconhecemos o chamado de Deus na nossa vida, nós começamos a realmente viver tudo o que Deus tem para nós. E aí nos tornamos líderes deste povo, que a princípio nem mesmo queríamos ajudar. Reconhecemos que todos nós, Jesus Cristo nos deu agora também nós, como filhos de Deus, a incumbência de sermos seus discípulos. E ele disse: ide e fazei outros discípulos. Moisés se tornou tão confiante que ele falava com o povo, achando que o povo também teria essa mesma experiência com Deus. Ele queria passar a eles esta confiança e Deus então vai falar com eles. Pastor, eu gostaria de deixar para os irmãos este último texto que Deus fala a Moisés, lá quando eles estão na base daquele local onde estavam cercados pelo mar. Deus diz para eles, diz assim: Moisés, diga ao povo que não tenha medo, apenas permaneçam firmes e veja como o Senhor os resgatará neste dia. Sabe por quê? Vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje, porque o próprio Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem calmos, confie no livramento do Senhor. Pastor, passa para o nosso pessoal a referência do texto que o senhor acabou de ler para eles. Isso está registrado no livro do Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 13. Antes de o Senhor abrir as águas do Mar Vermelho, Deus já tinha dito para eles: olha, eu vou estar à frente de vocês e eu estarei dando a vocês um grande livramento. Claro que na sequência nós teríamos muitas outras coisas para aprender, mas isso já é o suficiente, pastor. Exato. Deus vai conosco nesta jornada. A lição que nós temos é a mesma que Moisés recebeu lá no monte. Deus disse: olha, vai, liberta o povo, porque o Eu Sou vai estar contigo, Moisés. O Eu Sou nos acompanha e nos leva por onde quer que nós estamos, porque hoje nós somos chamados também de filhos de Deus. E se somos filhos, temos direitos que Deus nos dá e alguns deveres, como filhos, de obedecer e seguir. É algo muito interessante que Moisés nos ensina, o povo de Israel, mas
própria presença do Senhor, que caminhou com Moisés, aquele que andou com Deus face a face, ele vem nos mostrar que independente do nosso chamado, independente do nosso passado, do que vivemos até aqui ou até ali, o Senhor é aquele que está conosco. E mais tarde, pastor Marcos, Moisés vai registrar, está lá no Salmo 90, algumas pessoas dizem, que talvez ele escreveu até mais do que apenas o Salmo 90. Alguns acreditam que Moisés escreveu até o Salmo 91, aquele que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas lá no Salmo 90, ele vai dizer da sua confiança em Deus. Ele disse, olha, os dias do homem são 70, 80, 90 e o que passa disso às vezes é cansaço, mas aqueles que confiam no Senhor serão firmes, estarão valentes e como os montes de Sião não serão abalados, mas confiarão no Senhor, porque Ele numera os nossos dias. Ele sabe tudo o que tem para acontecer na nossa vida. É muito linda a história de Moisés. Bem, nós estamos caminhando para o encerramento deste programa. Lembre-se, Deus estava se revelando ao mundo através de Moisés e o povo hebreu. Deus estava revelando a sua glória. É um pouco da história da glória de Deus no passado. Agora, nosso tempo chegou. Nós somos aqueles que vamos revelar a glória de Deus para essa geração. Talvez você, homem de Deus, mulher de Deus, esteja se encontrando em momentos de aflição, de dificuldade. Lembre-se, se trata da glória de Deus. Não se tratava de Moisés, necessariamente assim por se dizer. Se tratava da glória de Deus. Deus, Ele quer revelar a glória dele, independente de você, da sua posição, da sua situação. Confie no Senhor. É uma palavra de fé. A história desse povo é uma história de fé. Então creia no Senhor, que Deus vai revelar a glória dele através da sua vida e vai fazer grandes coisas acontecerem. E também para você há um grande livramento. As águas que estão diante de você vão se abrir formando um caminho para você passar e do outro lado ter um cântico novo para cantar. Deus tem muitas bênçãos para você e o nosso desejo é que o Senhor prossiga te abençoando. É muito bom ouvir testemunhos de vida de pessoas que fizeram grandes coisas, como foi Moisés e tantos outros, viram a bênção de Deus, e que para a nossa vida possamos ter essa lição, independente das desculpas que nós podemos dar, das dificuldades e tudo mais que podemos apresentar na presença de Deus, Deus nos promete que Ele vai estar conosco, nós vamos cumprir o nosso chamado e vamos ter muitas oportunidades, sim, pastor, de revelar a glória de Deus, assim como Moisés faz no cântico, que ele louva ao Senhor logo após a passagem do Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que ele engrandece a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito. E ali é o começo de uma jornada, de uma vida de 40 anos no deserto, mas uma vida de total dependência de Deus. Então não sei em que tempo você está na sua caminhada com Deus, mas que esses momentos em que nós estivemos aqui aprendendo com a vida de Moisés, com o povo de Israel, possa servir de exemplo para você que a sua caminhada pode ser difícil, você pode ter muitos momentos em que você não sabe o que vai acontecer, mas quando Deus está com você, Ele diz, olha, pode marchar, que as águas vão se abrir, o milagre vai acontecer. Pode estar escuro, pode estar acontecendo grandes maldades ao redor, de perto de você, mas na casa do meu povo vai ter a minha proteção, assim como eu estive com o povo de Israel no Egito. Eu vou estar com você, pois eu tenho uma terra prometida esperando por você. Moisés, no seu primeiro tempo, viveu todo o aprendizado e a ciência secular. No seu segundo tempo de sua vida, ele teve toda a formação e direção espiritual para o seu viver. E o terceiro tempo nós não vamos poder falar sobre ele agora. Mas sabemos que o terceiro tempo, como foi o pastor disse aqui agora, dependência de Deus, pode ser o seu momento, o momento de viver na dependência de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar conosco no nosso canal e se inscrevendo lá, compartilhando as nossas mensagens, compartilhando os nossos programas, e certamente o Senhor vai estar atingindo outras vidas para revelar a glória
do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, também gostaria de deixar a você esta palavra que o pastor deixou de ânimo, de confiança, que o Senhor vai conosco e nós conseguimos, com o poder de Deus, cumprir o nosso chamado. Que tudo que aprendemos aqui venhamos aplicar na nossa vida e que venhamos confiar que o Eu Sou, aquele que esteve com o povo de Israel, também vai estar conosco. Que Deus abençoe sua semana e não se esqueça que na próxima quarta-feira estamos aqui de volta no mesmo horário para trazer até você mais um personagem do Quem Sou Eu na Bíblia. Deus abençoe. A paz. Paz.